A Bíblia diz que um coração alegre, ele aformoseia o rosto. Às vezes você, talvez nessa reunião hoje, chegou pensativo, chegou com a mente cheia, né, de problemas, ou pensando em alguma coisa que está ainda por resolver, ou que está ainda para acontecer. Mas eu quero dizer que hoje o Senhor vai liberar o refrigério dele sobre a sua alma hoje será restaurada. Deus vai encher o seu coração hoje de fé, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Você que está nos visitando hoje, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua visita. Eu oro e vamos fazer de tudo para que você se sinta em casa. Seja muito bem-vinda, viu? Glória a Deus. No final da reunião, quero pedir para você que está nos visitando, não ir embora, porque eu quero dar um abraço. Eu e minha esposa, a pastora Soraya, queremos dar um abraço em você. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos compartilhar já da mensagem. Abra sua Bíblia lá comigo no Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 5. Glória a Deus. Eu sinto aqui a presença de Deus, a maravilhosa presença de Deus. Obrigado, Denis. Marcos capítulo 5. Você vai abrir, nós vamos compartilhar, na verdade, a partir desse evangelho, mas antes eu quero ler com você um texto introdutório. E o tema da mensagem que eu quero compartilhar com você hoje, o tema é: em Jesus falo o que creio. Fala assim comigo: em Jesus eu falo o que creio. Amém? Eu faço questão de chamar a sua atenção primeiro para a preposição aqui, em Jesus. Não é com Jesus, é em. Tem uma diferença. Não sei se tem algum professor de português aqui, mas você poderá confirmar. A palavra preposição em significa dentro. Essa xícara aqui, ó, gostou? Estou igual o Jô Soares aqui agora, né? Olha só. Hã? Não, essa água aqui é água viva. Olha só, essa água não está com a xícara. Esta água está em xícara, ou seja, dentro. Só que não combina, não há concordância eu falar esta água está em xícara. Então eu tenho que falar que esta água está dentro da xícara. A preposição em também significa isso, é dentro. Então hoje, quantos estão em Cristo Jesus? Quantos? Se você creu em Jesus para perdão dos seus pecados, então você está dentro de Jesus. Então, dentro de Jesus, você fala o que você crê. Irmãos, diante das situações de momento, né, crise financeira, crise política do país, aí talvez você está lá, crise profissional, crise emocional, crise de saúde, né? Roubam o carro, é crise, e as pessoas que já chegam perto de você também, é só para falar problemas, coisas negativas, diante de um turbilhão de coisas. Você vai falar o quê? Você vai ter um pensamento positivo ou você vai ter fé? Diante de um turbilhão de coisas que lhe acontecem ou que lhe estão acontecendo, você vai ter um pensamento positivo ou você vai ter fé? Existe uma diferença. Crente tem pensamento positivo. Agora, filho de Deus tem fé. Te peguei agora, né? Te peguei. Qual a diferença, pastor? Pensamento positivo é eu falar ou acreditar que vai acontecer. Pensamento positivo é isso. É eu falar o que eu quero que aconteça. Isso é pensamento positivo. Esse ano todo, na Série A do Campeonato Brasileiro, eu falei, o São Paulo não vai cair para a segunda divisão, o São Paulo não vai cair para a segunda divisão. Eu estava com pensamento positivo, porque de fato eu não estava acreditando no time não. Mas estava com pensamento positivo. Isso é um exemplo. Desculpa pelo exemplo pobre, né? Mas vamos pegar um outro exemplo. Me ajuda aí. Você está lá na sua conta, você está lá no vermelho. Aí você começa a ter um pensamento positivo. Não, eu não estou no vermelho, Combina? Não combina. Mas veja, isso é pensamento positivo. É você falar aquilo que você acredita que é ou que você quer que seja. Agora a fé
Olha o que a Bíblia diz que é fé. Opa, cadê? Hebreus 11:1. Me ajuda aí, Denis. Tá aqui. Hebreus 11:1. Olha o que diz Hebreus 11:1 do que é fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. Fé não é dúvida, então eu tenho certeza. Eu falo daquilo que eu tenho certeza, não é daquilo que eu acredito que vai acontecer. Lembra? Pensamento positivo é eu acredito que vai acontecer, mas fé é certeza de coisas que eu espero e a convicção de fato que eu não vejo. Tem uma convicção. Então vamos lá. A sua conta está no negativo. Pensamento positivo. Eu não vou ficar no negativo, Mas fé. Eu sou filho de Deus, sou amado. Eu tenho convicção de que Deus me suprirá. E em Cristo Ele vai me suprir segundo a sua riqueza gloriosa. Eu tenho certeza. Tenho convicção. Ou seja, o que é falar do que crer? É a fé. Agora você não pode confundir, porque crente tem muito pensamento positivo. Por isso que talvez, desculpa se eu peguei você, crente tem pensamento positivo, mas filho de Deus tem fé. Filho de Deus tem fé. Tem fé. Eu sei, eu entendi quando eu fiz a pergunta, eu entendi quando você respondeu assim, se crente, né, tem pensamento positivo, você estava se referindo a você mesmo. Eu sei que as pessoas de fora nos denominam crentes, mas você é mais do que crente, você é filho de Deus. Porque crente, até os demônios são. E nem por essa razão eles são salvos. Então você não... Eu sei que lá fora, quando falaram, você é crente? Você responde para ele que sim, né? É o pensamento dele. Mas você tem que crer que você não é somente crente, você é filho de Deus. Isso tem uma diferença. Agora, antes de eu ler Marcos 5, porque é o exemplo que eu quero usar a respeito disso, de você falar o que crê, eu quero usar como ilustração, como exemplo, Evangelho de Marcos 5. Mas antes eu vou ler com você em 2 Coríntios capítulo 4. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 4. Você pode acompanhar comigo aqui na projeção. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Nós, os que vivemos. Aqui Paulo não está se referindo nós, o que vivemos, nós que estamos vivos, né, se referindo, dando uma diferença daqueles que já morreram e estão no cemitério. Não. Paulo está falando aqui de todos que estão vivos, mas tem um detalhe. Ele mesmo escreveu lá em Efésios. Antes nós estávamos como? Mortos em nossos delitos e pecados. Mas Deus, sendo rico em sua misericórdia, nos alcançou com seu amor e nos deu vida eterna. Se você tem Cristo, você tem a vida. João escreveu, quem tem o Filho tem a vida. Então se você tem um Filho, você tem a vida. E se você tem a vida, então agora você está vivendo. Então nós que estamos vivos, não estamos mais mortos. Diga para a pessoa que está do seu lado, você não está mais morto no pecado, você está vivo para Deus. Vivo. Então se você está vivo, é isso que Paulo está falando. Se você está vivo, nós então somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. A vida de Jesus, o Filho de Deus, tem que se manifestar na sua vida todos os dias. Todos os dias. E eu vou mostrar aqui para você alguns exemplos. Versículo 12. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Aqui Paulo está se referindo ao seguinte: às vezes eu morro, abro mão de comer, de jejuar, de estar com a minha família para fazer uma visita. Isso é tipo de morte. Abro mão de uma comida para jejuar por você ou pela minha célula. Isso é um tipo de morte. Para quê? Para que haja vida naqueles que Deus me confiou. É isso que o apóstolo está falando. Aí o versículo 13. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Eu falo o que creio. Eu não falo o que eu acredito que vai acontecer. Sabe aquela expressão que todo mundo dizia assim: olha, fulano, você vai conseguir um emprego, se Deus quiser. As pessoas falam isso, né? Filho de Deus não fala se Deus quiser. Filho de Deus fala, eu creio. Porque até esse que fala se Deus quiser, ele está na dúvida. Então é o seguinte, se não acontecer, Deus quer. Eu não acredito, mas se Deus quer, então é que Ele me abra. Filho de Deus não fala se Deus quiser. Filho de Deus fala, eu creio. Então toda vez que você recebe uma palavra de vida, ou que você ouve aqui na mensagem algo de vida se referindo para você, você tem que falar, eu creio.
Eu quero te ensinar um segredo que eu pratico. Toda vez que eu estou num culto, numa conferência, que eu ouço algo, né, uma mensagem, algo que Deus fala comigo, eu levanto as minhas mãos e falo, eu creio, Senhor. Pego a palavra e trago para o meu coração. Quero te ensinar isso. Durante as reuniões aqui, você está me ouvindo agora. Se algo Deus falar com você, levanta a sua mão e pega. Isso é para mim. Opa, eu creio. Pega para você. Filho de Deus pratica a fé. Então, o que um filho de Deus fala? Fala do que? Crê. Diga assim comigo, eu falo o que creio, não o que eu sinto. Porque se sentir, você está sentindo muitas coisas. Você está lá no vermelho, você está sentindo-se triste. Você está doente, você está sentindo-se triste. Você está numa pressão no trabalho, você está sentindo-se triste. As coisas não estão acontecendo lá nas suas células como você gostaria, você está se sentindo triste, né? As pessoas da sua família não se converteram a Cristo ainda, você está se sentindo triste. Mas eu não falo o que eu sinto, eu falo o que eu creio. Mas só aqueles que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, então comece a falar o que você crê. E o verso continua, versículo 14: sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Mesmo que o nosso homem exterior esteja triste, o nosso homem exterior está falando do quê? Da nossa alma, da nossa emoção. Esse é o seu homem exterior, a alma. Mesmo que o seu homem exterior esteja triste, se corrompendo, não se desanime. O seu homem interior está se fortalecendo dia após dia. E ele conclui assim, versículo 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Eu não falo o que sinto. As coisas que eu vejo produzem em mim o que? Sentimento. Essa semana alguém me pediu oração, falando assim: olha pastor, né, eu estou com tal parente doente, e ainda o carro do meu marido foi roubado. Todas essas circunstâncias, o que gera em você? Você está olhando e gera o que? Alegria? O carro foi roubado, aleluia! Só um louco vai fazer isso, né? Gera tristeza, mas você não vai falar o que sente, porque tudo que você vê vai despertar a sua alma. Você tem que falar o que você crê. Mas pastor, a situação está difícil, perdi o emprego, estou no vermelho, meu marido está para sair de casa, a situação não está boa para mim no trabalho. Mas continue falando o que você crê. É o que nós cantamos aqui. Bom, bom, tu és bom, bom, bom. Em todo tempo o Senhor é bom. Todo vermelho, Deus, mas tu és bom. O que eu estou sentindo? Tristeza. Mas o que eu creio? Que o Senhor é bom, bom, bom. Irmãos, eu quero ensinar essa verdade, esse princípio chave para a vida cristã. Sabe, eu não estou dizendo que você não vai ficar triste. Ser cristão não é não ter fracasso, não é não ter derrotas, não é não ter situações adversas. Você vai ter. Jesus mesmo disse: nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E Paulo está falando aqui: não desanime. O que nós estamos vendo é passageiro. Ou seja, essa enfermidade é passageiro. Esse momento aí que você está no vermelho é passageiro. Olhe para o que você crê, porque essas coisas são eternas. Então eu volto lá à pergunta: um filho de Deus tem fé ou pensamento positivo? Fé. Porque nós devemos falar o que cremos, não o que sentimos. Guarde esse princípio chave: eu falo o que eu creio, não o que eu sinto. Eu não estou dizendo também que você vai ignorar o que você sente. Vai ter momentos que você vai se sentir triste. Ok, chore. Faz bem chorar. Chore. A Bíblia diz que nós devemos chorar com os que choram, mas também devemos nos alegrar com os que se alegram. Chora mesmo, não é pecado chorar não, chora. Chora porque você está triste.
Mas enquanto você está lá triste, fale o que você crê. Fale o que você crê. Você está aí aberto comigo em Marcos capítulo 5? Depois dessa introdução, nós vamos ler aqui Marcos capítulo 5. E nós vamos ver aqui uma história. Na verdade, nós vamos ver 3 histórias. Em cima desse princípio-chave. Qual que é o princípio-chave? Eu falo o que eu creio, não o que eu sinto. Ok? Essa é a chave. E a mensagem de hoje, eu não vou compartilhar aqui, não vai ter o ponto 1, ponto 2, ponto 3. Eu vou lendo aqui a história e vou mostrando para você como essas pessoas venceram usando esse princípio-chave e como que alguns, até no texto, foram derrotados usando o princípio-chave também de falar o que? Sente. Ok? Marcos capítulo 5 conta a história de um endemoniado gadareno, conta a história da cura da filha de Jairo e mostra a história de uma mulher também que estava 12 anos com uma hemorragia e não era curada. Estas 3 histórias são repetidas em 3 evangelhos. Você sabe que evangelhos são 4. Em 3 dos 4 é repetido. Quando o Espírito Santo repete a mesma história em outros evangelhos, o que o Espírito Santo está querendo fazer? Está querendo dar uma ênfase. Está querendo dar uma ênfase a um assunto ou a um princípio que está por detrás dessa história. Dos 4 evangelhos, o único evangelho que narra-se em ordem cronológica dos fatos, ou seja, você pode pegar lá, você pega Mateus, mas os capítulos, tudo que acontece em Mateus não está em ordem cronológica. Mateus organizou, compilou ali, mas o único evangelho que se conta em ordem cronológica dos fatos é Marcos. Na verdade, nem foi Marcos nem andou com Jesus. Na verdade, Marcos escreveu porque ouviu de Pedro. Marcos era discípulo de Pedro. Mas enfim, Marcos, então, está tudo organizado de ordem cronológica dos fatos. E o Espírito Santo quer nos chamar a atenção porque ele repete essas três histórias de modo enfático em 3 evangelhos. E o que o Espírito Santo quer nos chamar a atenção? Esse princípio-chave. Eu devo falar o que creio e não o que eu sinto. Vamos lá, começando aqui a história. Se você não tiver a Bíblia, você vai poder acompanhar aqui na tela também, que eu vou compartilhar aqui na projeção. Entre mentes, Marcos capítulo 5, versículo 1, você pode acompanhar aqui na projeção ou aí na sua Bíblia. Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros. Antes, sem Cristo, como é que você estava? Morto. Antes, você andava nos sepulcros, porque onde anda o morto? Sepulcro. O morto vai falar do quê? Só de morte. Mas diga aqui comigo, eu estou em Cristo. Guarda isso. Jesus chegou, desembarcou, e logo ao desembarcar, já veio alguém dos sepulcros. Presta atenção. Aqui vai acontecer o seguinte, deixa eu continuar aqui. Logo saiu dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Jesus mal chegou, mal pisou no lugar, já logo veio um endemoniado e colou em Jesus. Às vezes tem situações, você está aqui, já foi abençoado aqui durante o louvor, enquanto você estava orando, está sendo abençoado agora ouvindo a palavra do Senhor. Mas pode acontecer de você, terminou a reunião, pode acontecer aqui, ou saindo daqui, logo chegar alguém dos sepulcros. E mesmo alguém que já está vivo, pode trazer palavras de morte. Olha só o exemplo de Jesus. Lá em Mateus capítulo 16, Jesus pergunta assim para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Aí os discípulos falam: olha, estão dizendo que tu és um profeta, que tu és Elias, né? Mas Jesus pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro levanta a mão e fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Palavra de vida. Jesus elogia e diz: bem-aventurado tu és agora, porque o seu nome vai ser Pedro, e sobre esta pedra vou edificar a minha igreja. Que pedra? A revelação de que Cristo é o Senhor. Mas aí passa um momentinho, Jesus começa a falar que ele tem, olha, é chegada a minha hora e eu tenho que ir para Jerusalém para ser morto. Aí Pedro,
chega até Jesus de canto e fala: Senhor, tem dó de ti mesmo. O que faz Jesus? Arreda Satanás, porque você é para mim pedra de tropeço. Só cogita das coisas do homem e não das de Deus. Perceba algo na sua vida. Toda vez que você tomar uma decisão em Deus, seja ela você com Deus, ou seja ela pública, vai chegar alguém dos sepulcros até você. Pode ser alguém não crente, como eu estou mostrando agora. Pode ser alguém da igreja, alguém crente. Pedro era da célula de Jesus, chegou até Jesus para dizer: Jesus, tem dó de ti mesmo. Veio do sepulcro essa palavra. Foi uma palavra para quê? Para matar o propósito de Jesus. Às vezes chegam pessoas para matar seu sonho, para matar o seu projeto, para matar aquilo que você já está crendo, que está aceso no seu coração, para matar a sua consagração. De repente você e Deus lá, você e Deus, você fez uma consagração, você decidiu: não, Senhor, eu vou responder o teu chamado, Senhor, eu vou orar, ó Deus, eu vou me comprometer mais com a tua igreja. E chega alguém dos sepulcros para colar em você e falar, reclamar, falar algo ruim, seja do teu líder, seja da igreja, seja do pastor. O que é isso? É palavra de sepulcro. É interessante que o verso 3, olha a história como continua. Ele veio do sepulcro, o qual vivia no sepulcro, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Versículo 5: andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros. Clamando. O que faz alguém que vem dos sepulcros? Ele clama. Eu vou mostrar para você o significado da palavra clamar. Olha o que significa a palavra clamar. Eu sei que a gente tem essa palavra clamar também voltada para o Senhor. Olha, clame a Deus. O que significa clamar a Deus? Brade. Porque a palavra clamar tem vários significados. Veja um deles aqui, ó, bradar. Bradar é gritar. Ou seja, quando nós falamos clame a Deus, grite a Deus. Ok? Mas a palavra clamar também tem outro significado: exclamar em voz alta, protestar, reclamar com convicção, ou em voz alta, instar e fazer exigências urgentes. O que você acha que o demoniado chegou até Jesus? Ele chegou para bradar, para exclamar, para protestar, para reclamar, ou para fazer exigências urgentes? Exigências e reclamar. Porque ele chega até Jesus falando: Jesus, o que o senhor está fazendo aqui? Ainda não é chegada a nossa hora. Lembra disso? Aí Jesus fala com o endemoniado. Na verdade, o endemoniado não, os demônios, né? E os demônios falam: olha, não é chegada ainda a nossa hora. Que hora? A hora de eles serem subjugados pelo Filho de Deus. Porque os demônios, já está escrito que o Senhor pisará sobre a cabeça da serpente. E no final, lá em Apocalipse, está dizendo também que o Senhor vai vencer o diabo, a vitória final, e vai encurralar todos, aprisionar todos, o diabo e os demônios aonde? No inferno. Então os demônios chegam aqui para quê? Para protestar, para reclamar e fazer exigência. Não é chegar na Nossa Senhora: o que o senhor está fazendo aqui? Aí os demônios falam o quê? Nos manda para aqueles porcos. Ou seja, não nos mande para o inferno ainda. Então esse clamar aqui, eles chegam clamando, chegam o quê? Protestando, reclamando. Então o que faz alguém que tem palavra de morte? Ele reclama. Ele reclama. E quem reclama vai atrair para o quê? Para si? Morte. Eu anotei aqui, eu li isso em algum lugar, não sei aonde. Olha só, achei interessante isso. Não sei se é isso mesmo. Recebi pela internet. Estava escrito assim: olha, evite se tornar em uma pessoa viciada em reclamar da vida, pois a palavra reclamar significa clamar ao universo que lhe mande mais daquilo que você está odiando, para atrair para o seu destino. Aí eu li isso, eu não sei se é verdadeiramente isso, não sei de onde é a fonte, né? Mas eu falei, mas tem sentido. Porque aquilo que nós reclamamos, tem um versículo, Provérbio não, 1 Coríntios 10:10. O murmurador atrai o que sobre si? Um demônio chamado exterminador. E o que é murmurador? Murmurador é um sinônimo
de reclamar. Você conhece crente que reclama? Reclama da vida, reclama do marido, reclama do trabalho, reclama da igreja, reclama do pastor. Mas o que ele está fazendo? Atraindo demônios, palavra de morte, vindo do sepulcro. De onde vem as palavras de reclamação? Do sepulcro. Eu estou aqui falando do princípio-chave. Qual que é o nosso princípio-chave mesmo da mensagem? Eu falo o que e não o que eu sinto. Se uma pessoa está reclamando, ela está falando que crê. Ela acredita que é ruim assim mesmo. Agora é interessante que o texto que eu recebi pela internet não parou aí não. Ele fala assim, olha, use o seu poder mental, emocional, espiritual de forma favorável ao seu objetivo e comece a agradecer diariamente tudo que você tem de bom na sua vida. Porque a palavra agradecer significa fazer a graça descer. Como eu disse, repito, eu não sei a fonte e não estou dizendo aqui, olha, é isso. Não, mas eu penso que faz sentido. Faz sentido. Continuando o texto aqui, esse endemoniado, está lá reclamando. Então guarda isso. Toda vez que você está reclamando, um demônio está colando em você. Arreda, Satanás, sai para lá. Mude as palavras. Fala para a pessoa que está do seu lado, mude as palavras que saem da sua boca. Mude as palavras. Se hoje você tem reclamado, comece a agradecer. Palavra de vida, porque palavra de morte a todo momento, não só de você, mas vindo de outras pessoas, vão vir até você, vão vir. Olha só um exemplo. Quando o nosso filho Felipe nasceu, minha esposa, nós estávamos ainda no hospital. E o momento do nascimento, na hora que a mulher dá à luz, é um momento sensível, tanto fisicamente quanto emocionalmente também. Aí o Felipe estava lá na maternidade, eu com a minha esposa no quarto, fazia horas que o Felipe tinha nascido. Aí chega a enfermeira chega lá e fala, ô mãezinha, você não vai dar leite para o seu filho não? Ele está morrendo de fome. Eu falei, ele vai viver. Não. Aí depois a enfermeira saiu, minha esposa ficou triste. Eu falei, não, senhor, vai dar tudo certo, porque Deus é conosco. Deus te deu filho, Ele vai nos dar o leite também. Mas o que aquela enfermeira queria ali? Veio do sepulcro. Ô mãezinha, não vai dar leite não, seu filho está morrendo. Aí veja se você interioriza isso. Ai meu Deus, meu filho está morrendo. Ai, será que vai acontecer? E daqui a pouco vem uma doença nele. Ai, vai acontecer mesmo, meu filho está doendo, está morrendo. Ai, é porque eu não estou dando leite. Aí vem o quê? Olha o processo, olha o ciclo. Aí depois disso vem o quê? Culpa. Ele está doente, está morrendo, porque eu não dou leite. Eu não dou leite, então é culpa minha. Olha a morte aí. Está entendendo o raciocínio? Como eu falei, essa mensagem não tem pontos não. Eu estou compartilhando com você um raciocínio bíblico. Acompanha comigo. Esse homem estava cheio de demônios. Inclusive os demônios que estavam lá eram uma legião. Uma legião de demônios. Uma legião de demônios. Mas aí depois Jesus, você sabe a história, ele expulsou os demônios foram para os porcos. Aí depois que os demônios foram para os porcos, isso lá no versículo 14 agora, deixa eu avançar um pouquinho. Aqui ó, Jesus então, versículo 13. Jesus então permitiu, porque os demônios perguntaram, não é chegada a nossa hora, mas nos mande para os porcos. Então saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Gente, espera aí, se 2.000 porcos foram para dentro, isso significa que uma legião tinha lá pelo menos 2.000 demônios na vida daquele camarada. E o que ele fazia? Reclamava. Continua o texto, os porqueiros fugiram e anunciaram a cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo. Então o que aconteceu com os porqueiros? Temeram. Opa, o que aconteceu? Esse camarada aqui era doido, louco, varrido, ninguém conseguia segurar ele, e agora ele está vestido em perfeito juízo. Alguma coisa aconteceu.
Olha o versículo 16. E os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Antes, enquanto endemoniado, o que ele falava? Ele clamava, mas era um sinônimo aqui de quê? Reclamava. Agora, liberto, experimentou a bondade de Jesus, o que ele faz agora? Não reclama mais, ele anuncia. Ele anuncia. Anuncia o quê? A bondade de Jesus. O que Jesus falou? Anuncia, vai lá, vai para a tua casa, anuncia tudo que o Senhor te fez. O que o Senhor fez? A bondade dele sobre a sua vida. Você tem experimentado a bondade de Jesus na sua vida? Não guarde isso para você não. Anuncia. Anuncia para os teus vizinhos, anuncia para os próximos. Quando eu falo anuncia, não é você subir lá na praça lá, gente, Jesus é bom e tal. Não. É compartilhando, é falando. Romanos está escrito que a criação de Deus, a criação de Deus está numa ardente expectativa pela manifestação dos filhos de Deus. Romanos 8:19. Criação, quem é a criação? Todos os seres humanos, não é só os animais e a natureza, não. A Bíblia diz que você só é filho porque Ele, João 1,12, você só é filho porque Ele te deu o poder de você ser filho de Deus. Então a criação, que é o seu vizinho, as pessoas que estão lá na sua sala de aula, que estão lá no seu trabalho, estão esperando a manifestação dos filhos de Deus. Sabe aquelas vezes em que você está de boa e alguém cola em você para abrir o coração, do nada a pessoa começa a falar da vida dela, começa a falar dos problemas. Sabe o que é isso? É a criação de Deus na expectativa de que um filho ou filha de Deus se manifeste. Eu viajei essa semana agora, os irmãos sabem. Fui para Manaus, um voo longo, irmãos, 4 horas. Estou eu sentado e sentou-se uma senhora e uma mulher do meu lado. Eu falei: Deus, o Senhor tem um propósito, o Senhor não quer que eu fique aqui 4 horas somente assim não. E eu estou com essa revelação: Deus, se alguém fala, se alguém reclama, se alguém abre o coração, é uma criatura tua que está esperando um filho de Deus se manifestar. Aí o avião ligou as turbinas e começa a acelerar. Tem 2 momentos tensos somente da aeronave: é o momento que sobe e o momento que desce. Então a aeronave começou a subir. Aí a senhora pediu proteção de Deus. Ela estava na janela, eu estava no meio. Ela pediu proteção para Deus. Fez lá o sinal dela pedindo proteção para Deus. Eu falei: é agora. Eu virei para ela: eu vejo que a senhora tem fé. A senhora pediu proteção para Deus. Ela: sim, eu tenho muita fé, meu filho. Eu estou aqui. Ela era de Belém. Ela veio aqui em São Paulo fazer tratamento de câncer da mama. Eu já sei toda a história da mulher. Ela já veio 2 vezes aqui em São Paulo, está fazendo tratamento, mora em Belém. Ela abriu o coração para mim. Qual que era o objetivo? Eu anunciar a bondade de Deus. E foi o que eu fiz enquanto eu estava ali sentado. Anunciei a bondade de Jesus. A mulher só falava em Deus, mas eu comecei a falar: olha, mas a senhora sabe que Jesus disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim? Anunciei quem? Jesus, porque Jesus falou: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas o ordenou: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Jesus é bom com vocês? Quem experimenta da bondade fala o que crê. Falar o que crê também é anunciar a bondade dele. Anuncie da bondade, anuncie o que Deus está fazendo na sua vida, o que já tem feito. Não é, sabe, às vezes a gente pensa assim: não, pastor, mas eu não tenho um testemunho forte. Aqueles testemunhos, né? Eu era um ex-traficante. Eu matei 1, 2, 3, 4 e agora estou aqui. Não estou falando desses testemunhos malucos, não. Eu só estou falando do que você tem experimentado a bondade de Deus. Anuncia, fala do que você tem experimentado. Porque quando você fala daquilo que você experimenta, não daquilo que você conhece, mas daquilo que você experimentou, vai sair vida do seu interior. Entende? Convida pessoas para vir à sua célula, para vir ao culto.
Anuncia. Aí as pessoas vão falar, mas o que tem lá de diferente? O que tem lá no seu culto? Só fala para elas assim, olha, vem e experimenta. Porque Jesus precisa ser experimentado e não entendido. Quando você entende, você entra e sai do mesmo jeito. Mas quando você experimenta, algo acontece dentro de você. Amém, meus irmãos? O demônio então saiu, olha só, versículo 20. Então, o demônio não, agora já é um homem perfeito juízo. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Veja, antes ele clamava, agora ele proclama. E a palavra proclamar significa anunciar. Antes ele tinha uma vida de reclamar, agora ele só anuncia a bondade de Deus. Eu quero desafiar você a ser um proclamador, a falar o que você crê. Quando alguém chega abrindo o coração, falando das dificuldades dele, lá no seu trabalho, lá no trem, no metrô, você está lá, e você ouve alguém conversando com outro, menina, a situação está difícil lá no trabalho. Você está lá no salão de beleza, mulherado, olha aí, ó, no salão de beleza, é o lugar onde as mulheres mais falam mal do marido. Eu vejo que você está com dificuldade no seu casamento. Olha, você me permite orar por você? Anuncie a bondade do Senhor. Comece a ser uma anunciadora da bondade de Deus. Comece a ser um anunciador. Jovem, você está lá na tua escola. Você está lá na tua escola. Aí tem alguém que senta do teu lado. Não pense que ele sentou do seu lado, foi só coincidência, não. Deus tem um propósito naquela pessoa que sentou do seu lado. O Marcos, um dia desses, me testemunhou que ele estava lá no McDonald's, comendo não sei se era um Big Mac, número 2, número 3, sei lá o que ele estava fazendo. Mas estava lá no McDonald's, aí entrou alguém, sentou atrás, estava chorando. Aí ele sentiu, não, Deus, essa mulher está chorando atrás de mim, não, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Ele virou e falou, moça, você me permite fazer uma oração por você? Gente, começa aí. Aí você ora, aí depois você fala da bondade de Deus. Olha, você sabia que você pode ser perdoada por Deus dos seus pecados? Ela, como? Não que ele fez isso, mas estou dizendo que você pode fazer isso. Mas ele orou pela pessoa, evangelizou ela. Eu estou desafiando você a ser um anunciador, a ser um proclamador. A Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Sabe quando é que nós somos igreja? Não é aqui nesse lugar. Nós aqui apenas estamos reunidos e congregados. Você é a igreja quando você vai lá, você está no trânsito, você é a igreja. Você está sendo uma extensão da igreja. Você está lá na escola, você está sendo uma extensão da igreja. Lá no seu trabalho, o inferno está lá. Aí você fala, é mesmo, pastor, o inferno está lá, porque meu chefe só a graça. É mesmo, pastor, o inferno está lá em casa, porque meu marido, não nesse sentido. Mas o inferno está lá. Se tem um não crente, o inferno está lá. Para cada não crente tem pelo menos um demônio. Então o inferno está lá. Aí você chega como luz. Você sabe que a escuridão só prevalece se a luz não brilhar. Por que esse prédio está iluminado? Porque tem luz. Apaga a luz para você ver. O que prevalece? A escuridão. As pessoas que estão lá no seu trabalho, que pegam um ônibus todo dia. Todo dia tem alguém que senta do seu lado, lá no trem, no metrô. Tem um propósito. Você não falou ontem. Aí Deus permitiu ele sentar de novo do seu lado. Deus está esperando que você proclame, que você anuncie o quê? A bondade. Você não precisa conhecer muito da Bíblia. Jesus não te chama para você anunciar conhecimento. Ele chama você para anunciar a bondade. A bondade dele. A Ingrid disse amém ali. Eu me lembrei agora lá no encontro com Deus, nosso último encontro. Ela mudou de escola, já teve uma amiguinha lá que, opa, vem aqui, não, vamos lá no encontro. É a oportunidade que você tem para abençoar, para anunciar. Faz isso, começa a fazer isso. Eu quero dar um desafio para você. Quantos aqui gostam de desafio? Gosta de desafio? Essa semana, você ter essa experiência de pelo menos uma pessoa, seja ela sentou no seu lado no trem, no metrô, no ônibus, sei lá onde é que você está, ou lá no seu trabalho, alguém colou em você, começou a falar de problema, opa, é uma criatura que está esperando um filho de Deus se manifestar. Faz isso, anuncia a bondade. Se ele reclamar, só fala isso, você me permite eu orar por você? Depois que você orou, anuncie Jesus. Olha, você pode ser perdoado dos seus pecados. Faz isso. Quero dar esse desafio para você.
você vai ter uma grande experiência com Deus. A sua fé vai aumentar. Vai aumentar. Porque é isso que Deus tem como missão, como chamado para todos nós. Para todos nós. E um desafio maior ainda, se der, essa pessoa que você anunciar, anuncie, convide ela para vir aqui ao culto. Sabe, uma obra maravilhosa Deus quer fazer através da sua vida. Permita Deus usar você. Porque o que aconteceu com esse homem? Esse homem saiu, ele saiu pela cidade e começou o quê? A proclamar. E o que aconteceu com todos? Começaram a se admirar. As pessoas lá fora estão esperando você sair para anunciar a bondade dele. Anuncie a bondade dele. Você pode fazer isso até pelo Facebook. Às vezes, porque o Facebook também virou o muro das lamentações também, né? Às vezes você vê um colega assim da sua rede lá, aí ele coloca lá, hoje, como é que é as frases que o pessoal gosta de usar? Hoje meu dia está bad. Opa, chama ele no individual. Fulano, eu vi que hoje o seu dia está bad, está mal. Você me permite orar por você? Me passa o seu zap aí que eu oro agora pelo telefone com você. Manda uma oração para ele. Quando a pessoa ouvir a oração, ela vai sentir também o Espírito. Porque não é conhecimento, mas é experiência. Experimenta. Aí você chama ela, vamos lá no culto, ou vem para minha célula. Aí você fala, o que tem lá? Experimenta. Vem, experimenta, vamos experimentar. E a sua vida nunca mais será a mesma. O texto continua, a história continua. Dá tempo ainda? Aí, acabou aqui, encerrou a história do endemoniado. Acabou, ok? Agora vai entrar um outro personagem, que se repete em Mateus e em Lucas também. Vai entrar agora um personagem chamado Jairo. Jairo, um cidadão importante da corte romana. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto no mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva, e viverá. E Jesus foi com ele, e grande multidão seguia-o, o comprimindo. Veja, Jesus, quando você clama, Jairo fez um pedido. Quando você faz um pedido ao Senhor, Ele atende, porque Ele está preocupado com a sua família. Há uma promessa sobre a sua casa. Crê no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Jairo foi o primeiro a crer. Logo em seguida ele apresenta a Jesus: Jesus, a minha filha está doente. Jesus se preocupa, Ele se importa com a sua família, Ele se importa com os seus. Talvez você pense assim, mas está tão difícil. Mas Jesus está a caminho, porque depois que Jairo pediu para Jesus, o que Jesus fez? Ele saiu em direção à casa de Jairo. Talvez ainda não chegou a sua bênção, está durando 2 anos, 3 anos, mas calma, Jesus está a caminho. Diga assim comigo: Jesus está a caminho da minha casa. Se você tem a casa ainda, se você tem alguém na sua casa que ainda não é salvo, não é convertido, calma, Jesus está a caminho da sua casa. Só que aí entra um parênteses aqui. Jesus então está a caminho, só que aí Ele vai atender pedido de outros. Isso acontece, né? Às vezes você está aqui, você está orando pela sua família, aí você vê o pai do outro se converter. Mas peraí, eu estou aqui na igreja, eu cheguei primeiro, e o pai dele se converteu, o marido dele... Pois é a história aqui, muito parecida. Porque Jairo foi o primeiro a pedir. Mas quem que chega agora? Você conhece a história. Quem que é que chega agora? Uma mulher do fluxo de sangue lá, a história do fluxo de sangue. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos havia sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Mas tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Veja, essa mulher entra agora no meio da história da filha de Jairo. Ela, interessante que quanto tempo que faz que ela está investindo aqui na medicina? 12 anos. Só que a palavra médico aqui, médico na época aqui de Jesus, não entenda médico aqui como nos nossos dias aqui. Pessoas que estudaram e que usam a ciência, ou seja, o conhecimento. Não, médicos aqui eram curandeiros. Então ela procurou tudo que era curandeiro, e nenhum deles resolveu o problema dela. Por 12
anos. Ela usou o dinheiro dela e nada de ser curada. Ou seja, até aqui esse momento ela está na justiça própria, ela está buscando a cura por merecimento, por algo que ela faz. É o que a Bíblia chama de justiça própria. E aí a mulher chega por detrás de Jesus. É interessante aqui, detalhes. O texto faz questão de falar que ela chega por detrás. Por que ela chegou por detrás? Ela estava 12 anos hemorrágica, ela estava menstruada. E uma mulher, quando está nos seus dias, na época de Jesus, não podia sair no meio do povo. E se um sacerdote ou mestre visse uma mulher assim, ele reprovaria a mulher. Ela poderia ser até apedrejada. Então por que ela chega por detrás de Jesus? Porque se ela chegasse de frente, logo ela entendeu, se Jesus é mestre, porque ela ouviu a fama de Jesus, se Jesus é mestre e ele for igual aos mestres da lei, e ele me ver, ele vai mandar o povo me apedrejar. Veja o que a lei faz. Ela estava se sentindo acusada por causa da lei. Então ela chega por detrás para quê? Para que o mestre que ela ouviu falar não a visse. Por esse detalhe ela chega por detrás. Mas ela não somente chega por detrás por causa desse detalhe, mas também porque ela ouviu a fama de Jesus. Romanos 10,17, o que diz Romanos 10,17? A fé vem pelo ouvir. Mas o ouvir do quê? Alguns falam a palavra de Deus. Eu sei que algumas Bíblias está lá a palavra de Deus. Mas a versão original, e eu gosto dessa revista atualizada, porque assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Deixa eu dizer algo para você. Os 10 mandamentos é palavra de Deus, sim ou não? Mas te gera fé? Gera fé em você eu dizer para você, não adulterarás, não matarás? Gera fé em você? Gera fé, Evangelho? Se eu disser para você, ficar aqui na a mensagem inteira falando para você, ó, não faça isso, não faça aquilo outro, gera fé? Gera fé, Denner? Você sai com fé? Mas é palavra de Deus, sim ou não? Então não é só a palavra de Deus. Então a mulher, ela estava ouvindo alguma coisa que despertou fé no coração dela. A Bíblia fala a palavra de Cristo, não a palavra de Deus. Entenda, o que veio Cristo? Nós cantamos aqui Yeshua. O que significa Yeshua? É o Messias. Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, o ungido de Deus, aquele que veio para nos salvar. Então ela ouviu a respeito de que tem alguém que está salvando, curando, libertando, independente de quem você seja, independente se você cumpriu as leis ou não. Ela ouviu falar da bondade de Deus. O que gera fé no seu coração? A lei? Você saber que Deus pune? Ou saber que Deus te ama? Mas se você sair aí fora, todo mundo sabe que Deus crê, que Deus existe, perdão. Todo mundo vai falar, não, eu creio em Deus. Mas ninguém, nenhum incrédulo, nenhuma pessoa aí fora vai dizer, eu creio que Deus me ama. Só os filhos de Deus podem cantar, eu creio. Deus me ama, o seu amor é tão grande, incondicional. Só filho de Deus pode cantar que Deus o ama. Pastor, qual que é a implicância disso? Saber que Deus me ama. É que ao saber e crer que Deus te ama, independente da circunstância que você está vivendo, como Ele me ama, Ele vai dar um jeito. Ele vai dar um jeito. Por quê? Porque Ele me ama. E se Ele me ama, Ele tem pensamentos bons ao meu respeito, de paz, não de mal. Isso gera o que em você? Medo? Ai meu Deus, estou com medo. Ou fé? Fé. Então o que essa mulher ouviu? Ouviu falar sobre a bondade de Deus. Ela ouviu. Lembra que eu falei, nós estávamos lá do Gadareno, o maluco lá que foi liberto, ele passou a anunciar. E o que ele passou a anunciar? A bondade de Jesus, a bondade do Senhor. E as pessoas passaram a crer, por quê? Porque ouviram da bondade do Senhor. A bondade de Deus é que gera fé. É você saber que Deus é bom, que te gera fé. Eu crer que Deus é bom, que me gera fé. Essa mulher já estava 12 anos ela estava sofrendo lá. 12 anos ela gastou todo o dinheiro que tinha. Justiça própria. É interessante, por 12 anos. Deixa eu voltar aqui. Por 12 anos ela gastou tudo, fez tudo lá que tinha que fazer, mas não foi curado.
E o que aconteceu? Ela chegou tendo ouvido. E aí, ao ouvir, o que ela passou a fazer? Passou a falar. Ela dizia: se eu apenas tocar. Veja, quando a fé entra no seu coração, você passa a falar o que você crê. Ela já não falava mais: olha, se Deus quiser, eu vou ser curado dessa hemorragia. Não, ela falava: se eu tocar, certeza, fé, convicção, vai acontecer, porque eu creio. Eu não sei qual é a circunstância que você está vivendo hoje, mas levanta suas duas mãos para o céu e diga assim: Senhor, eu creio em seu amor, descanso nele, independente da circunstância que eu estou vivendo hoje. Eu creio que o Senhor é bom e a minha vida nesta área vai ser mudada. Você crê nisso? Se você falou crendo, algo sobrenatural aconteceu agora. E não tem nenhum ungidão aqui orando, impondo as mãos, não tem nenhum homem aqui orando pelos milagres, não. O fato é, a mulher foi curada porque ela creu que Deus é bom. E ela passou a falar isso, crendo. Pastor, tá, mas eu cantei semana que vem, semana passada, que Deus é bom, e a minha situação ainda não mudou. Calma, é uma questão de tempo. Deus é bom, Ele vai mudar essa circunstância. Vai mudar, irmão, Deus é bom. Sabe, nós cantamos aqui, né? Eu quero conhecer Jesus, e amém, né? A letra. Mas eu estava meditando essa semana nessa canção, no meu devocional. Moisés, ele também falou: Senhor, eu quero conhecer a tua face. Lá, Êxodo 33, Senhor, eu rogo-te que me mostre a tua glória. Mas Deus passou e mostrou o que para Moisés? Não, que coça, gente. Abra lá sua Bíblia, Êxodo 33. É isso que, olha só como o diabo nos desvia do foco. Êxodo 33, versículo 19, não está aqui no trecho, versículo 18, não está aqui, não coloquei na projeção, me veio agora a memória. Êxodo 33, verso 18. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti. Mas o que todo mundo lembra? Das costas de Deus. O centro do Evangelho é a revelação da bondade do Senhor. Você nunca vai desfrutar daquilo que você não sabe. Você não desfruta daquilo que você não sabe. Se você sabe, você desfruta. Mas se você não sabe, você não desfruta. Essa mulher teve a experiência de ouvir e por 12 anos ela não tinha ouvido. Então ela não sabia. Mas é isso que um dia chegou, ela ouviu. Então, se eu creio, então eu vou experimentar. E ela experimentou. O diabo nos cega, sabe? A lei cega, a letra mata. Mas o que dá vida? O Espírito. Eu sei que nós, ao falar desse texto de Moisés, sim, você falou. Por quê? É o que mais chama atenção. Mas se você passar a ler a Bíblia, passe a ler a Bíblia, não como um livro de história ou de conhecimento, mas passe a ler ela como uma carta de amor de Deus para você. Senhor, hoje eu vou abrir a sua carta de amor para mim. Comece a ler e você vai ver a revelação da bondade, do amor dele, mostrando, saltando assim, saltando em cada versículo que você começar a ler. Sabe, esse texto, essa mensagem que eu estou pregando aqui para você não tem um esboço escrito, porque eu li hoje de manhã no meu devocional e eu fiz essa resolução para mim. Este ano 2017 nós lemos a Bíblia inteira. Glória a Deus quem seguiu o plano aí conosco. Lemos a Bíblia. Foi uma experiência tão extraordinária que eu nunca tinha tido antes. 2018 nós vamos começar de novo. Vamos começar 1º de fevereiro. Quero desafiar você a ler conosco. Semanalmente nós vamos mandar para você, né, os versículos que devem ser lidos, para nós lermos a Bíblia no ano todo. Mas quando for pegar a Bíblia, sabe por que alguns cansam ou param? Porque é um livro chato, cansativo. Não, é uma carta de amor. Pega ele com uma carta de amor. Deus, tu me amas, o Senhor tem algo para falar comigo hoje. Fala, o que o Senhor quer falar, Deus? Gente, Ele vai falar. Isso aqui quando eu li hoje, saltou nos meus olhos. Como? Estava aqui, eu não li, não tinha esse entendimento antes. Eu não estou falando nada novo.
Tudo que eu estou falando aqui está confirmando no seu coração. Eu não estou nem, sabe, enfeitando aqui nada, não estou fazendo nada aqui, forçando o texto, nada. Estou indo no texto e mostrando para você aqui, ó, o centro do Evangelho é o amor e a bondade de Deus para com os filhos. Você hoje é filho. Você hoje é filho. Como filho, fala o que você crê. Eu creio que eu sou amado, eu creio que sou perdoado, eu creio que sou abençoado, eu creio que sou um homem próspero. Eu não sou alguém endividado, miserável, eu sou um próspero, guerreando nesse momento por essa fase. Nós somos uma igreja de multidão aqui em Itaquera. Eu creio, não é que eu acredito, eu creio. Não é que eu acredito que se Deus quiser, eu creio. Porque quando Deus chamou Adão para o jardim já estava preparado. Adão só tinha que guardar e cultivar. E é o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo. Só estou guardando e cultivando o jardim de Deus. Quem vai dar o crescimento é Ele. E Ele vai usar aqueles que Ele tem curado para sair aqui em Itaquera anunciando, não mais reclamando, mas anunciando. Anunciando o que, pastor? A bondade dEle. Vamos colocar em pé. Bom, Tu és bom, 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 Tu és bom, bom, bom. Levante suas mãos e cante isso. Cante isso. Bom.